Precisamos falar sobre o início de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Afinal, ele está completamente dentro das expectativas das pessoas mais conscientes. Tanto é, né, que é um piloto novo, um piloto que está estreando na categoria, um piloto que teve uma ascensão de carreira impressionante, que foi colocado na pior equipe do grid, que tem um companheiro casca-dura para ser batido e que está nesse começo de temporada encarando também muitas pistas cujo ele não tem tanto conhecimento. Então não é nenhuma surpresa que depois de 4 corridas o Gabriel tenha 0 pontos na Fórmula 1. Vamos falar a verdade, se não fosse um GP da Austrália muito maluco e cheio de eventos, muito provavelmente o Nico Hülkenberg também não teria os 6 pontos que ele acumulou até aqui. Ele foi, claro, muito premiado por ter se dado bem em um cenário estratégico completamente caótico. Mérito dele. A tendência, inclusive, para essa temporada é que o Hülkenberg seja o grande piloto da Sauber e não o Bortoleto, que é o cara que está estreando e tem muito a aprender ainda. E, ao mesmo tempo, me impressiona um pouco como as pessoas começaram a se preocupar muito com certas críticas a respeito do desempenho do Gabriel até aqui. Vamos falar a verdade, a gente está em 2025 e hoje em dia a mídia tradicional ela não tem mais todo o poder de influenciar as pessoas como antigamente. Porque hoje em dia a informação ela ficou muito mais fácil, ela é propagada com muito mais velocidade e as pessoas meio que escolhem quem elas querem ouvir. E tem diferentes formas que você pode acompanhar o esporte. Da mesma forma que você pode acompanhar só pela detentora dos direitos de transmissão, você pode acompanhar pela imprensa e por esse fato novo que o século XXI trouxe, que são os influenciadores e os criadores de conteúdo, e esses sim que eles não têm necessariamente uma responsabilidade jornalística de adotar uma imparcialidade ou coisa parecida. Essas pessoas elas podem vestir a camisa, elas podem torcer pelo Bortoleto. E nesse meio de criação de conteúdo a gente sabe que tem muita gente inteligente e muita gente que consegue contextualizar e tentar entregar para o público o momento que ele vive e por que é necessário ter paciência a respeito do desempenho dele e dos resultados que ele vai conquistar até aqui. Mas uma coisa que me surpreende muito é a criação dos inimigos invisíveis. Porque honestamente, desde a parte dos detentores do direito de transmissão, da imprensa tradicional ou dos influenciadores, dos criadores de conteúdo que trabalham especificamente com automobilismo, eu não vejo ninguém necessariamente pesando a mão a respeito das críticas do Bortoleto. É verdade, o início dele teve coisas boas, como por exemplo, avançar ao Q2 no GP da Austrália, e teve coisas ruins, como as largadas até aqui, a rodada que ele teve na primeira volta na China. Para mim, tudo isso é natural de um piloto. Mas ao mesmo tempo eu não sinto que as críticas são necessariamente tão pesadas. A realidade é que muitas vezes há uma necessidade de criar inimigos invisíveis para que a gente possa bater. O cara que está lá no Twitter, que não tem 10 seguidores e que se quer dar o trabalho de colocar o próprio nome na conta, falando qualquer abobrinha infundada, o cara que passa o dia comentando posts no Instagram, praticamente atraindo ódio para eles. Por que essas pessoas precisam ser ouvidas? Ainda mais numa época onde a gente tem tanta forma de se informar, tanta forma de absorver conteúdo de diferentes formas, seja da forma mais tradicional ou dessa forma mais digital, novata que a gente começou a acompanhar nos últimos tempos. Na minha visão não faz muito sentido dar tanta voz a essas pessoas. A realidade do Bortoleto, inclusive, é uma realidade muito diferente que ele teve de outros pilotos brasileiros, que tinham uma expectativa diferente. Isso porque nesse espaço, nesse interim de 8 anos sem um brasileiro titular no grid, a gente parou, eu imagino que o brasileiro médio tenha parado de pedir necessariamente um campeão mundial, só queria se sentir representado por alguém dentro daquele espaço. E é justamente por isso, né, por todo esse contexto, que eu imagino que o Bortoleto vá ter uma paciência muito maior do público médio, que inclusive está muito mais perto de entender que esse 2025 dele é praticamente um ano sabático de aprendizado e que a cobrança e a expectativa vem realmente com a chegada da Audi do que qualquer outra coisa. Então, na realidade, acho que a gente poderia focar um pouco mais em quem realmente está fazendo algo bom e quem realmente está fazendo algo, falando coisas conscientes a respeito do Bortoleto. Afinal, não só ele vive numa era diferente, mas numa era onde você tem uma mídia muito diferente, onde você tem esse fator novo dos criadores de conteúdo e que estão todos olhando em prol dele, não necessariamente visando coisas ruins, não necessariamente tecendo tons críticos como a gente viu para vários pilotos brasileiros no passado. Os tempos mudaram muito, a forma de se acompanhar a Fórmula 1 mudou muito. Mas uma coisa que tem que mudar imediatamente é o fato de dar muita voz a gente que evidentemente não é entendida de nada e evidentemente quer causar e quer chamar a atenção. Então se você vê alguma pessoa falando com qualquer besteira, qualquer apelido pejorativo, qualquer crítica que é completamente infundada a respeito do desempenho do Bortoleto até aqui, é muito mais fácil só ignorar. Porque enquanto a gente ignorar, a gente consegue viver esse mundo da Fórmula 1 de forma mais saudável. A análise do Bortoleto é completamente dentro do esperado até aqui. É um piloto que está sofrendo com o início na Fórmula 1, especialmente com um carro que não contribui bastante. A tendência é que com o passar do tempo ele melhore. O Bortoleto não consegue nem... Eu não diria que o Bortoleto compete com o Hülkenberg nesse ano. Ele compete contra ele mesmo.
Ele compete contra as expectativas e com a paciência das pessoas para entender que o futuro desse piloto pode ser muito melhor do que vários outros que a gente tivemos, e a gente pode ter sim um cara na Fórmula 1 que vai ficar por 10, 15 anos, porque esse é o potencial que ele tem. Enfim, não deem tanta voz assim aos fakes. Peço o seu comentário aqui embaixo, o seu like, a sua inscrição, e eu volto até outro dia.